Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o visto K, que também é conhecido como Fiancé Visa, ou seja, visto de noivo, de quem tem um noivo ou uma noiva que são cidadãos americanos, um dos dois, não, o noivo ou a sua noiva, são cidadãos americanos, necessariamente cidadãos americanos, e que estejam peticionando para você. Então, eu vou explicar aqui para vocês porque, primeiro, esse vídeo aqui é o último de uma série que nós gravamos com todos os vistos da INA, ou seja, nós somos hoje, pelo menos que eu conheço, o único canal que tem todos os vistos da INA. Tem algumas variações de vistos que nós não colocamos, mas todos os tópicos, os vistos principais estão todos aqui no canal. Então, se você tem aí curiosidade sobre qualquer visto da INA, nós temos aqui no nosso canal com certeza absoluta, certo? Vamos lá, visto K é um visto de noivo, ou seja, você pode estar casado antes de peticionar neste visto? Não pode. Tem que estar noivo, tem que ter alguns requisitos que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou explicar eles aqui para vocês, mas o primeiro requisito é, você precisa estar noivo, antes do casamento. Existe a possibilidade de nós fazermos depois do casamento? Existe, mas é outra história, outro processo, já está aqui inclusive no nosso canal explicando isso, certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender é, este é um visto de noivo, eu fiz um checklist aqui na minha tela final, só para eu lembrar, não esquecer de absolutamente nada. Então, primeira coisa, primeiro item que nós precisamos entender, nós precisamos ter um noivo ou uma noiva que sejam cidadãos americanos, ok? Ponto 1. Ponto 2. Ambos precisam estar solteiros e desimpedidos. O que quer dizer? Estou num processo de divórcio. Posso entrar com um pedido de visto K antes de ter a homologação final do meu divórcio? Não pode. Posso estar numa situação de união estável. Antes de fazer a revogação da união estável, eu posso entrar num processo de visto K? Também não pode, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos ter um noivo ou uma noiva americanos. Segundo, nós precisamos que ambos estejam solteiros, tá? Terceiro ponto, os dois precisam ter se encontrado pessoalmente por pelo menos uma vez, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Colômbia, seja em qualquer país do mundo, precisa ter documentação, fotografias e documentação comprobatória que essas duas pessoas, que o casal se encontrou pelo menos uma única vez nos últimos 2 anos, salvo algumas exceções, né? Que aí tem questão, são exceção cultural ou religiosa. Eu não vou entrar nesse quesito agora aqui para você, porque não é o caso da grande maioria das pessoas. Então vamos deixar isso aí de lado, porque senão a gente confunde. O que eles exigem hoje de comprovação disso? Principalmente passagem aérea, tá? Se você não viajou com essa pessoa, se você não foi encontrar essa pessoa, se essa pessoa não viajou para te encontrar, se um mora nos Estados Unidos, outro mora no Brasil e não existe uma passagem aérea, mas tem só fotos, eles não estão aceitando, principalmente porque eles não têm como checar, principalmente por causa de inteligência artificial. Eu tenho visto muitos pedidos de novas evidências, além de fotografias, porque a gente percebe que infelizmente tem aí essa questão da possibilidade de montagem de foto, tá? E último requisito aqui, que é o mais importante, provar que o relacionamento é legítimo, ou seja, de legítima e espontânea vontade, que ele é verdadeiro, que ele é de boa fé e que o casamento ocorrerá em não mais do que 90 dias após a entrada desta pessoa nos Estados Unidos, do noivo, que não é cidadão americano, tá? Posso entrar com um pedido de noivo se o americano ou a americana morarem no Brasil? Depende. Vamos precisar comprovar que a intenção é que venha imediatamente para os Estados Unidos antes do casamento e que a intenção será de residir nos Estados Unidos. É um pouco mais complexo. Toma cuidado se vocês forem entrar com visto K, onde o cidadão americano está morando, residindo há um determinado período já, demonstrando que ele tem residência em outro país, certo? Tomem cuidado com isso. Vamos lá, passo a passo para isso. Primeiro, o cidadão americano tem que fazer a petição.
precisa juntar prova do relacionamento, foto, passagem, carta, mensagem, print, screenshot, tudo o que demonstra cartas de outras pessoas, amigos, né, que tiveram ali junto, recibos que eventualmente vocês ficaram hospedados num hotel juntos, que vocês tiveram, ou seja, tudo o que você conseguir comprovar com relação ao relacionamento. Depois, prova da cidadania do cidadão americano, né? Certidão de nascimento, cópia do passaporte, enfim, o que comprovar a cidadania dele. Terceiro, o que você precisa fazer é fazer uma declaração de intenção de casamento dentro dos próximos 90 dias após a entrada do futuro cônjuge no território americano, certo? Segunda fase. Esse processo vai para o consulado faz a análise, eles vão criar um número, vão mandar para o consulado vai fazer o processamento e emissão do visto K. Feito isso, é feito o DS-160 para poder fazer o agendamento, vai ter que levar os exames médicos, vai no CASV, o CASV vai fazer a biometria, vai fazer fotografia, é feita entrevista, paga a taxa e bora, né? Estampado para o visto K no processo. Qual é o grande problema disso? Esse é um ponto que tem sido muito questionado pelas pessoas. Por quê? Porque realmente quem quer casar, ele decide casar e fala, olha, eu quero casar, eu quero estar perto do meu cônjuge, né? E se eu decidir casar é para isso. O noivado, propriamente dito, e é por isso que chama fiancé visa, ele tem como objetivo, até cultural, o fato das pessoas começarem, antes do casamento, começarem a juntar dinheiro para comprar casa, juntar dinheiro para fazer o enxoval, juntar dinheiro para começar a construir uma vida junta, fazer uma poupança e tudo mais. Se cada um está num canto e vamos dizer que você é um homem e está se casando com uma cidadã americana, você juntar o dinheiro no Brasil para chegar nos Estados Unidos e dar uma entrada numa casa, meu caro, vezes 6, você tem que juntar 6 vezes mais do que você juntaria se você tivesse eventualmente dentro do território americano, e você não pode estar porque você não tem nem autorização de trabalho, né? Então, quanto mais rápido você conseguir estar nos Estados Unidos, obviamente melhora, mas não é bem assim. Por quê? A aprovação do 129 hoje, mais ou menos 10 a 12 meses, tá? Aí você vai ter aí mais ou menos uns 6 meses de agendamento para entrevista. Então nós estamos falando aí num tempo médio de processo de 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses, 9 meses talvez, quase 2. Eu não vi aqui no escritório nenhum processo com mais de 1 ano e 8 meses. Não vi. Mas eu tenho escutado que alguns casos podem acontecer, principalmente se eles abrem uma investigação administrativa. Isso pode acontecer. Chegou nos Estados Unidos, qual é o próximo passo? Bom, você vai ter até 180 dias para entrar nos Estados Unidos, depois da concessão do seu visto K, você entra nos Estados Unidos e a partir deste momento começa a contar um relógio regressivo para o seu casamento. Ou seja, você tem que chegar nos Estados Unidos e em até 90 dias você precisa protocolar o seu ajuste de status dentro de um processo. Tá? Então você vai ter que chegar aqui, vai ter que entrar com o processo de casamento e com esse processo de casamento o seu ajuste de status e você vai ter que dar entrada nisso em até 90 dias. Não existe extensão, não existe perdão, não existe segunda chance. Ah, mas nós brigamos e eu resolvi voltar depois e nós reatamos. Problema seu, vai ter que aplicar outro visto fora porque você não vai conseguir resolver essa questão. São 90 dias indiscutíveis. Não causou em 90 dias, pode pegar sua mala, voltar para o Brasil ou voltar para outro país onde você está, porque não vai ter o que fazer, certo? Esse tempo não é prorrogável. Sugestão para vocês. Primeiro, prova de casamento. Se você pretende aplicar um visto K, junte todas as provas de casamento, de relacionamento, perdão, que vocês tiverem. Monte um timeline. Entre num computador, pegue um Word, monte um timeline. Começou na data tal, daqui até aqui eu tenho essas provas, daqui até aqui eu tenho essas provas, daqui até aqui eu tenho essas provas. E aí você manda para o seu advogado que ele vai saber fazer, tá? Cabe um visto K2 se eventualmente o noivo ou a noiva tiverem filhos, cabe, desde que
sejam menores de 21 anos, solteiros e não emancipados, tá? Então você pode entrar, sim, eles podem ser incluídos no processo, desde que eles sejam menores de 21, solteiros e não emancipados. E por fim, obviamente, o noivo, futuro marido ou a noiva, futura esposa, terão que apresentar um affidavit of support, ou seja, ele vai ter que demonstrar que ele tem capacidade financeira de te sustentar, e se você tiver filhos, também os seus filhos, dependendo do número de filhos, esse valor pode ser maior ou menor, dentro do período em que você não terá autorização de trabalho dentro dos Estados Unidos. Ou seja, até sair o seu ajuste de status, até sair o seu work permit, você não vai poder trabalhar. E ele vai ter que demonstrar que ele tem ou patrimônio, ou dinheiro em conta, ou salário que declarado que ele vai poder suportar você financeiramente, você e seus filhos, eventualmente se tiver, durante o período do seu ajuste de status, até que você tenha um work permit que você possa efetivamente trabalhar dentro dos Estados Unidos, certo? É um visto muito bacana, sem dúvida nenhuma, funciona muito bem, mas as pessoas precisam primeiro entender, se programar e fazer direitinho. Minha sugestão para você é, quer fazer um visto K? Marque com um advogado da sua confiança, converse com ele, estruture tudo com ele, traga o seu marido ou a sua esposa, que são cidadãos americanos, para essa conversa, para que eles possam entender o que eles vão ter que trazer de documento, expliquem tudo direitinho, montem essa documentação e aí vocês mandam para o advogado. Com certeza absoluta vai andar muito mais rápido do que se você tentar fazer sozinho. Existe a possibilidade de fazer sozinho? Claro que existe. Muitas pessoas querem fazer sozinho, mas esse processo, quando você faz sozinho, deixa de juntar o documento, o consulado começa a pedir diversos outros documentos e cada vez que eles abrem um pedido de documento, eles abrem um período, nesse período você vai juntar documentos e isso acaba atrasando o processo. Monta tudo direitinho, o protocolo de uma vez, que aí, em vez de durar 2, 3 anos, você consegue fazer aí num período muito mais rápido, que é o que eu tenho tido como experiência aqui, que eu falei para vocês, um número real entre 1 ano e 2 meses, 1 ano e 8 meses no máximo, é o que a gente tem visto que a coisa acontece. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, a gente vai tentar responder todas elas nos vídeos de resposta aos inscritos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.